A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje veremos a pregação do pastor Luiz Hermínio, onde ele vai nos falar sobre a importância de se livrar da carência. Esse vídeo não tem intenção nenhuma de infringir os direitos autorais. Nossa intenção é espalhar a palavra do Senhor Jesus Cristo e salvar vidas. Fiquem com essa palavra e que Deus abençoe você e sua família. Salmo 89, verso 20. Diz assim: achei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá, o inimigo não importunará, não afligirá o filho da perversidade. Eu esmagarei os seus inimigos perante a sua face, ferirei os que o odeiam. O meu amor fiel estará com ele, e em seu nome será exaltado o seu poder. Porém a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu pai, tu és meu pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Davi foi o primeiro homem a chamar Deus de pai, também lhe darei um lugar de primogênito, o mais elevado dos reis da terra. O meu amor lhe manterei para sempre, e a minha aliança lhe será firme. Conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono, como nos dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus estatutos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, punirei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoite, mas não retirarei totalmente dele o meu amor, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez para sempre jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua e fiel testemunha no céu. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela sua palavra. Queridos, eu gosto dessa conferência porque ela expressa muito a nossa humanidade. Ela fala realmente o nosso propósito de estar aqui. Eu sempre disse para o Senhor, eu não quero ser um pregador. Eu não quero ser só um pregador de informações. Eu não quero só pregar, eu não quero só cantar, eu quero transmitir. Eu quero transmitir. Esses dias, não importa só o que pregamos, o que cantamos, mas o que estamos nos tornando. Porque se eu não estou mudando com aquilo que eu estou fazendo, então aquilo que eu estou fazendo não faz sentido. Porque Deus não me chamou para trabalhar para Ele, Ele me chamou para estar com Ele. O serviço é o extrato do relacionamento. Porque eu estou com Jesus, então eu me comprometo com aquilo que Ele está comprometido. Paulo nos chama de cooperadores do Evangelho de Cristo. Nós somos cooperadores, ou seja, se você anda com Cristo, você vai se comprometer com o que Ele está fazendo. E quando o Senhor diz achei, esse achei não é de alguém que não sabia onde estava. É de alguém que diz, achei e agora eu quero estabelecer como modelo. Quando Deus prepara alguém, não existe, irmãos. Você pode fazer seminário, você pode ir para a faculdade, você pode entrar no seminário teológico, você pode estudar tudo sobre Deus na Bíblia, mas com Deus você vai ter que experimentar. A vida com Deus é uma vida de experimento, de experiências, não é uma vida de informações. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Eu tenho que provar. Terrível é você falar de uma coisa que você não experimentou. Você consegue informar, mas não consegue transmitir o coração. Por isso que tem pessoas que você ouve no Evangelho e parece que Deus está gritando dentro de você. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não está falando informações, ela está falando algo que curou a vida dela. Amém? Você vai curar aonde você foi curado, você vai pregar onde você foi pregado. Você sempre vai multiplicar aquilo que você recebeu. Ninguém pode dar uma coisa que não recebeu. E o Evangelho não se trata só de informações, é vida.
E por muito tempo a gente ficou. Eu não sei quanto vocês, mas eu já ouvi assim, perguntas assim: Luiz, você é pentecostal ou é tradicional? Parece que eu tenho que ser alguma coisa para ser aceito em algum lugar. Eu sempre digo, eu sou integral. Ou seja, eu não faço mal para os peteca e nem para a tradição. Por que eu tenho que ser alguma coisa? Porque a gente acha que o pentecostal gosta do fogo, né? E o tradicional gosta da Bíblia. Então o pentecostal gosta do Espírito e o tradicional da Bíblia. Mas a minha Bíblia diz que a palavra do Senhor é Espírito e vida. Amém? Dá para mim ter as duas coisas. Ficar firme na palavra e andar no fogo com Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora a gente fala assim: não, mas Elias orou e Deus mandou fogo do céu, e nos últimos dias Deus vai levantar Elias. Mas se você estudar a vida de Elias, você vai ver que a oração da fé, que a Bíblia fala em Tiago capítulo 5, foi a que veio água, não a que veio fogo. Elias orou com fé e a chuva cerrou. Depois Elias orou de novo e a chuva veio. Ou seja, a oração do fogo às vezes acontece na hora. Esse dia eu estava numa igreja pregando, alguém me disse assim: pastor, hoje estava muito forte, caí 3 vezes na unção. Eu digo amém. E esses dias alguém me falou também. Tem uma irmã lá na igreja, ela falou para mim esses dias assim: pastor, eu me lembro quando Jesus te usava. Eu me lembro quando Deus te usava, rapaz, assim. Eu digo: a senhora lembra? Lembro, estou aqui desde o começo. Eu lembro quando você vinha assim na ponta do altar, assim, você dizia: receba poder, e caía aquela montoeira de gente. Como Deus te usava, irmão. Eu digo: a senhora, para a senhora ver. Ela disse: e pastor, por que as pessoas parecem que não caem mais na unção? Eu disse: porque agora Deus está derrubando elas por dentro. Agora, quando a glória vem, não precisa de uma mão na sua cabeça para empurrar. Você mesmo se joga no chão. Quando a glória vem, você mesmo entende que está num ambiente de glória, que você está num ambiente onde você precisa renunciar a algumas coisas, porque a glória do Senhor ela é diferente da unção. A unção vem para Deus ser Deus através de você, mas a glória não. A glória vem, é Deus sendo Deus apesar de você. Na glória, Deus não precisa de você. Na unção, Ele usa você através da habilidade que Ele dá. Mas na glória, não. Na glória, Deus não precisa de você. Ele diz para você assim: ó, senta-te aí e deixa que eu faço. Só assiste. Então, coisa boa é estar num ambiente de glória. E eu falei para aquela irmã, eu disse: hoje, irmã, Deus está derrubando a gente por dentro, resgatando conceitos, restaurando princípios, resgatando os valores da igreja, aquilo que o pastor Jorge ministrou aqui hoje. Porque realmente é isso. A gente se examinar, se reexaminar diariamente. E talvez a gente precise resgatar algumas coisas assim que parece que ficou para trás. E uma delas é a reverência na presença de Deus e entender os processos. Parece que todo mundo quer fugir do processo. Não tem jeito, querido. O processo, você não está escape dele. Não tem saída de emergência para você. Amém? Amém? Na escola do amor, só soldados feridos podem se alistar. Amém? E eu não sou professor de amor. Deus não te chamou para ser um professor de amor, te chamou para ser um amante. Amém? Você não adianta se abrir e ensinar sobre o amor de Deus. Você tem que amá-lo e você tem que reconhecer que Ele te ama. Amém? Deus não precisa de exímios professores do Evangelho. Deus precisa que alguém o ame tanto que quando fala, exale quem Ele é. Amém? Exale quem Ele é. Agora não perca, não acha que isso você vai ser livre do processo. Então aquela irmã dizia: eu me lembro quando Deus te usava, pastor. Por que Deus não te usa mais daquele jeito? Eu digo: porque a igreja ela vive de fases. E agora nós trabalhamos numa época de um despertamento. E despertamos, agora é fundamento. Então a gente quer fazer a igreja funcionar sem fundamento. Nós não podemos ensinar funcionamento sem fundamento, porque funcionamento tem prazo de validade. Por isso que estratégias de crescimento na nossa nação duram no máximo de 5 a 10 anos. Daqui a pouco precisa de uma estratégia nova, porque os nossos filhos não herdam estratégias. Amém? Não herdam. O meu avô era crente, ele ia para o semáforo dar folheto. Eu vou para a internet botar vídeo. Por quê? Mudou a era, mudou a configuração, mudou a forma de fazer.
Então nós estamos trabalhando no funcionamento, mas os fundamentos são os mesmos, amém? O funcionamento mudou, mas os fundamentos são os mesmos. Então toda vez que o meu funcionamento compromete o fundamento, eu tenho que parar e voltar para o processo de Deus. E quando Deus diz encontrei, achei Davi, Ele não estava dizendo, ou seja, eu não sabia onde estava. Não, eu achei e agora estou mostrando para vocês o que eu quero. É assim que eu vou fazer. E se você olhar para a vida de Davi, Davi foi um homem que viveu processos terríveis. A diferença de Saul e Davi é que Saul amava o trono de Deus, Davi amava Deus. Davi não amava o trono, Davi amava Deus. Tanto é que quando ele pisou na bola, que o seu filho Absalão tomou o palácio, ele saiu pela porta de trás. E Zadok, o sacerdote, veio trazer a arca, ele disse: não, leve a arca de volta, a arca é de Jerusalém. Eu não vou esconder o meu pecado atrás da glória de Deus. A glória de Deus é para me revelar, não é para me esconder. A glória de Deus é para me trazer a luz, para trazer vida às minhas mazelas. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. É a nossa humanidade que Deus busca. É a nossa humanidade. Então a Bíblia diz: ser tu homem. Não é pecado ser gente. Pecado é tentar ser Deus diante das pessoas. Pecado é você tentar ser uma coisa que você não é. Tem 3 coisas que atrapalham a igreja, que é distração, usurpação e defraudação. É você distrair com tudo que acontece. Tudo que aparece novo é bom, nem tudo deve agregar. Não, mas Deus está abrindo as portas. Deus não abre as portas, Deus abre a porta. Conheça as tuas obras e diante de ti pus uma. Deus é sucinto, preciso e conciso. Deus não vai fazendo, não vai agregando tudo. Ele abre ele abre a porta. Se você entra, Ele abre outra. Se você entra, Ele abre outra. Se você entra, Ele abre outra. Quem abre as portas é perigoso. Por que é perigoso? Porque pior do que ter portas fechadas é ter muitas abertas e não saber qual que foi Deus que abriu. E aí vai entrando em tudo quanto é porta que aparece. Às vezes, esses dias alguém disse assim para mim: rapaz, estou fazendo uma campanha no monte, pastor, para Deus me abençoar. Eu digo: cuidado, que quem levou alguém no monte para abençoar foi o diabo, não foi Deus. O diabo levou Jesus no monte para oferecer. Quando Deus leva alguém no monte é para sacrifício, não é para abençoar. Pegou? Pegou? Mas eu vim buscar minha bênção, tá? Rapaz, Efésios 1:3 diz que Ele me abençoou. Artigo definido, fato consumado. Ele me abençoou com toda a sorte de bênção existentes nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4: e me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Aleluia. Eu não estou dizendo que eu não posso abençoar você, eu estou dizendo que eu vivo no crédito, não é no débito. Parece que eu vou na igreja, parece que Deus me deve algo, eu devo algo para Ele. Não, eu estou aqui porque eu sou abençoado. Quando você foi ofertar, quem ofertou hoje? Quando você foi ofertar, por que você ofertou? Você ofertou porque você tinha para ofertar. Se você tinha para ofertar, quem deu para quem primeiro? Quem nasceu primeiro, Adão ou o jardim? Quando Adão nasceu, qual foi a primeira atitude dele? Foi plantar ou foi colher? Você nunca vai vencer a Deus. Adão não plantava para colher, ele colhia para replantar. Porque na vida com Deus é sempre o crédito, é sempre Ele que faz primeiro. Ele diz: eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Eu te abençoo para você ser bênção. Eu te dou para você ser um supridor. Então, querido, existe um processo. Eu preciso viver esses processos de Deus. A diferença de Saul e Davi qual foi? É que Saul teve que ser substituído, Davi não foi substituído. A casa dele deu continuidade. Pegou? A casa de Saul foi substituída, a casa de Davi não. A casa de Davi, o Senhor disse o que para ela? Se os seus filhos pecarem, eu vou tratar com eles, mas eu nunca tirarei o cetro. Você está entendendo que as suas decisões hoje vão afetar para sempre a sua casa?
Você está entendendo que as suas escolhas hoje vão afetar para sempre as suas gerações posteriores? Toda a sua escolha hoje vai afetar para sempre as suas gerações. A casa de Davi não foi substituída, a casa de Saul foi. Irmãos, quantos anos Noé levou para fazer uma arca? Alguns dizem que foi 100, 120, outros dizem que foi 80. Vamos ficar no 100, para ficar empate. Noé levou 100 anos para fazer uma arca. Agora, o que é mais fácil? É fazer uma arca ou preparar um Noé? Noé não estava fazendo só uma arca, Deus estava preparando um Noé, um homem que ia recomeçar o mundo. Se o que você está fazendo não está te tornando em algo melhor para Deus, você tem que parar o que você está fazendo. Isso pode ser até a obra de Deus, porque Noé levou 100 anos para fazer uma arca, mas Deus levou 100 anos para preparar um Noé. O que você está fazendo tem que tornar você em alguém melhor. Às vezes a gente pensa que Deus olhou para a gente, estava muito folgado e disse: vou dar uma igreja para você cuidar, para você passar luta, né? Tem pastor que vem cumprimentar a gente e já diz: e aí, pastor, como é que está a luta? Diz: que luta, irmão? A luta da igreja. Eu digo: quem tem luta com a igreja é o diabo, não é os pastores. Nós deveríamos a nossa fama deveria ser de pessoas de fé, de pessoas guerreiras que não desistem nunca, amém? De pessoas abençoadas. A casa de Saul foi substituída, a de Davi não, a de Davi deu continuidade. Agora, se fosse pesar numa balança, quem pecou mais? Saul ou Davi? Bom, Davi fez coisa, ele comeu o pão da proposição, se fingiu de doido. O que tirou Saul do trono, Davi fez, ele sacrificou também. A diferença está aqui, ó. Os segredos do coração. É que quando Deus apresentava os segredos do coração de Saul, ele se justificava. E quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Quando Deus apresentava os segredos do coração de Davi, Davi se jogava no chão, dizia: vou morrer. E Deus: calma, rapaz. Deus tem o prazer de mostrar a gente para a gente mesmo, querido. A Bíblia é um espelho, não é uma janela. É um espelho que você se vê todos os dias. Todo encontro com Deus você tem que sair melhor, mais afiado, mais afinado. Aleluia, amém. Davi passou por esse processo de rejeição. Querido, ninguém vai aprender a ser alguém sem viver esse processo, sem aprender a lidar com a rejeição, sem aprender a lidar com a solidão, com a injustiça, com a traição. Eu já vi gente dizer assim: mas ninguém me honra. Eu disse: mas você já aprendeu a lidar com a desonra? Porque você não vai aprender a lidar com a honra sem primeiro aprender a lidar com a desonra. Pegou? Você não vai aprender a lidar com o reino dos céus sem aprender a lidar com o reino das trevas. Se você não criar ambientes em você para desonra, quando a honra chegar, não vai fazer sentido. Anota aí: ninguém vai aprender a ser alguém sem aprender a lidar com a rejeição, com a desonra, com a injustiça, com a traição. Querido, nem a família de Davi o considerava, porque o profeta chega na casa dele e manda chamar os seus filhos. Ele chamou os 7 filhos e não chamou Davi. Quando ele não chamou Davi, o que ele estava dizendo? Esse é insignificante. É isso, o pai não chamou ele. E aí, veja bem, o profeta chega na casa de Jessé. Aprenda uma coisa: o profeta não foi na casa de Davi, ele foi na casa ele sempre vai na casa do pai. Se a casa tem pai, então a profecia é liberada, porque Deus profetiza aos pais para abençoar os filhos, amém?
É a casa da paternidade que atrai a unção. Então Deus falou: vai na casa de Jessé. Ele foi na casa de Jessé. Quando chegou na casa de Jessé, ele olhou para o primeiro filho de Jessé e pensou: deve ser este. Por quê? Porque ele é alto, bonito, sobressai dos outros. Ele pensou: ele é parecido com quem? Com quem que ele é parecido? Com Saul. Mas quando Deus vai fazer algo novo, não tem aparência do que já aconteceu. Quando Deus vai fazer algo novo, não tem aparência que já aconteceu. Por isso, quando Deus diz: vou fazer algo novo, não pense que é igual ao que já aconteceu. Ele pensou: esse cara é parecido com Saul, só que Saul já tinha sido desabilitado. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você que eu aprendi com o Senhor. Nem tudo que é desabilitado é removido no mesmo dia. Tem coisas que Deus já desabilitou, só não removeu. E tem coisas que Deus já habilitou, só não estabeleceu. Deus desabilitou Saul e habilitou Davi, mas não estabeleceu um e removeu o outro no mesmo dia. Foi 20 anos depois. Então cuidado, tem muita coisa, como disse o pastor Jorge aqui, que tem aparência e formosura, mas já foi desabilitado por Deus, só não foi removido. Nós estamos vivendo no Brasil um processo de transição, amém? E está acontecendo, tudo que está acontecendo na justiça, que está acontecendo no judiciário, no legislativo, no executivo, no eclesiástico, tem a ver com o que Deus está fazendo. Deus está mudando, Deus está mexendo na autoridade da nação. Amém? Quem, irmão, olha, quem entender isso vai receber mais autoridade do que já tinha. Porque a autoridade vem do autor. Só o autor pode dar autoridade. E a autoridade não tem a ver com posição. Tem gente que tem posição, mas não tem autoridade. Amém? Se você chegasse na sala, em Atos 26, na sala de Agripa, Agripa estava no trono, Paulo acorrentado na frente de Agripa, e eu te perguntasse, quem tinha mais autoridade naquela sala? Era Agripa no trono ou Paulo algemado? Ei, deixa eu te falar, Deus vai dar posição para quem tem autoridade. Então não procure, diga para alguém que está do seu lado, não procure posição, busque autoridade. Autoridade tem a ver com renúncia, não com conquista. Quanto mais você renuncia, mais autoridade Deus vai te dar. Alguém está comigo aqui, está entendendo isso? Só o autor pode te dar autoridade. Então se prepare, não é dia de buscar posições, fique tranquilo. Deus vai colocar em posições para quem Ele está dando autoridade. Aleluia. Deus está mexendo, está transicionando a nossa nação. Ele está mexendo. Quando Davi chegou com a arca em Jerusalém, havia ainda o tabernáculo em Gerizim, mas ele não botou a arca lá, ele botou numa tenda. Ele transicionou. Quando João Batista começou a ministrar no deserto, ainda havia o templo, mas Deus não estava lá. Deus estava com João Batista no deserto, transicionando. Então nós estamos vivendo de novo. A arca está se movendo. Se preparem, a arca está se movendo. Amém, querida? Então ninguém vai aprender a ser alguém sem passar por esses processos. E aí Samuel olhou para o irmão mais velho, para o filho mais velho de Jessé, pensou: deve ser esse, cara bonito, tem a aparência de Saul, deve ser o mesmo. E Deus disse: Samuel, se liga, eu não vejo como vê o homem. E passou um, passou o outro, de repente ele disse: chega, cadê tem mais algum filho? Se acabou? Ele disse: não, tem mais um aí que ele é lembrado. Quando acabar todas as opções, fica tranquilo. Quando não tiver mais opção nenhuma, Deus vai te usar. Amém? E aí ele solta a frase que é homem. Ele diz: ninguém, manda chamar ele, e ninguém sente-se à mesa enquanto ele não chegar. Ei, por isso que está tudo assim meio assustador, não está? Não está parecendo a nossa nação? A gente não está meio assim, parece que está
Todo mundo está com medo de fazer negócio, todo mundo está com medo de fazer isso, fazer aquilo. Será que eu vou? Será que eu não vou? Viajo, não viajo? Faço, não faço? Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de transição. É como se Deus estivesse dizendo: ninguém sente à mesa até que aquilo que eu estou levantando comece a governar nesses dias. Sim, aleluia. Sabe por que ele mandou chamar Davi na frente de todos? Porque Davi era humilhado. Deus honra a humilhação, Deus não honra a honra. Então não busque honra, busque humilhação. Porque Deus vai honrar a humilhação, Deus não vai honrar a honra. E enquanto você busca honra, sabe por que muitos buscam honra? Porque não querem honra, querem bajulação. E Deus não bajula ninguém não, meu amigo. Deus trata. Esses dias um irmão lá do nosso ministério também disse: ninguém me honra aqui. Eu disse: querido, você busca uma honra que nem eu busco. Nem eu busco a honra que você quer. E você não quer ser honrado. Porque quem busca honra não quer honra, quer ser bajulado. Porque honra não se pede. Honra não se pede. Se não estão te reconhecendo, fica tranquilo. É porque tem mais irmão ainda para apresentar. Se não estão te reconhecendo, fica tranquilo. Não arrombe portas que Deus não abriu. Respeite os processos. Mas para mim não dá nada certo. Não fale isso. A rejeição, irmão, ela vai gerando em você uma carência. Davi passou tudo isso. Pensa num cara rejeitado. Eu estou falando de mim. Pensa num cara que teve que lidar com a carência, com a rejeição. Por isso que eu me tornei um rebelde. Porque eu queria chamar a atenção. Todo rebelde quer chamar a atenção. Eu queria chegar nas festas da família e todo mundo dizer: ele chegou, cuidado. Ele chegou, guarda as bolsas, esconde as chaves. Ele chegou. E era assim que eu chegava mesmo. Eu era meio giraia, chegava assim, boné atravessado para trás, assim, de moto, cabeludão. Quando eu chegava, descia da moto, assim, todo mundo já se ajeitava. Eu dizia: e aí, todo mundo, tudo bem? Tinha um medo de mim, mas aquilo me alegrava tanto. Porque eles sabiam que eu era um pavio curto, daqui a pouco eu explodia em qualquer lugar. Mas era carência, era rejeição. Tinha que fazer. Toda vez que você tem que fazer algo para se sentir alguém, você está lidando com a carência. Toda vez que você tem que fazer algo para se sentir alguém, você está lidando com a carência. Essa era a hora que você devia dizer: aleluia, oh meu Deus. E a rejeição, ela vai gerando em você a carência. E aí você vive se esforçando para agradar a Deus e impressionar pessoas. É um esforço sobrenatural para agradar a Deus e impressionar os outros. Isso pode ser frustrante, irmão. Pode ser frustrante. Porque se a base da minha busca for a carência, olha aqui para mim, você não pode fazer do lugar secreto um lugar de fuga. Pegou? Tem que pegar no espírito. Você pode fazer do lugar de oração um lugar de fuga, em vez de fazer de um lugar secreto. Jonas foi para o porão do navio. Aquilo lá era um lugar de secreto? Era um lugar de... Deus pegou ele e colocou no ventre de um peixe. Ali era o lugar secreto. Porque o lugar de fuga é você que vai sem Deus. Quem te leva para o lugar de fuga são as tuas emoções. Não é o teu desejo por Deus. Você só quer curar as emoções. Isso é perigo, quando você só quer curar as emoções sem amar a Deus o suficiente. Elias na caverna estava no lugar de fuga ou no lugar secreto? De fuga. Mas no ribeiro de Querite, comendo da mão do corvo, ele estava no lugar secreto, porque foi Deus que mandou ele para lá. O lugar secreto é sempre Deus que te leva. E quando Ele te leva para te curar, para você depender dEle, irmãos. Querido, Deus não vai fazer através de você sem ter feito em você. Amém? O perigoso é quando a gente é usado por Deus. Um dia eu falei: Senhor, me usa. Até porque alguém me ensinou a orar. Ora assim, me usa. E eu orava, me usa. Eu cansava até os maxilares.
E Deus me disse uma vez: eu só posso te usar se você não me usar. Se você não me usar, Luiz, então eu posso te usar. E o lugar da carência, a gente tem dificuldade de lidar com a poda. E a gente não entende que Deus está nos podando para que a gente dê mais frutos ainda. Porque quando você está dando fruto é que vem a poda. Quando você está dando fruto, que parece que está dando tudo certo, você pensa, agora eu vou arrebentar. Deus vem, corta. Aí você diz, por que Deus? Por que Deus diz? Porque você está dando fruto. E porque você está dando fruto? Eu já fui parado por Deus. Em 1995 eu fiquei doente. Eu tive uma diverticulite. Eu fiz 2 cirurgias no intestino. Usei bolsa de colostomia por 6 meses. Eu estava viajando. Eu viajava nas conferências, grandes conferências de grandes homens de Deus no Brasil. Eu pregava, eu era um dos palestrantes sempre. E aí eu chegava domingo na igreja, né? Eu ia na conferência, pensa, eu vendia livro, ganhava oferta. Eu chegava lá, as pessoas diziam, o que é que o senhor quer comer? Eu digo, isso aqui é o meu ministério. Jesus me chamou para isso. Aí eu chegava na igreja domingo, era uma luta. Eu chegava no estacionamento, alguém já vinha, pastor, você não pode ir no presídio amanhã, meu filho, pegaram, prenderam o carro, e daí te acharam droga no carro. Eu digo, ai, mas tá bom. Eu dizia para minha esposa assim, amor, esse aqui não é meu ministério. Não, irmão, só quem gosta de crente é Jesus. Esse não é meu trabalho. O meu trabalho é pregar. Você já viu como Deus me usa pregando? E a Iraci batia na minha boca assim, disse, amor, não fala isso, Deus deu essa igreja para a gente. Eu assim, Iraci, esse povo aqui não dá nem dinheiro para a gente pagar as contas. Eu tenho que ir lá fora vender material para trazer o dinheiro para ajudar a pagar as contas. Que luta, isso aqui não é meu chamado. Aí eu fiquei doente. 2005 me deu uma diverticulite. Foi a doença que matou Tancredo Neves. A doença que deu em Fidel Castro. É doença de presidente. Só dá em presidente. Só dá. Aí eu estou lá. Fui fazer um exame. Estava pregando na Argentina 9 dias com dor. O pregador do milagre. Eu botando a mão na cabeça das pessoas, elas sendo curadas. E eu tendo que tomar analgésico por 9 dias. Cheguei em casa, fui direto para o hospital, fiz uma cirurgia 1h da manhã. Eu acordei assim, eu estava num quarto, todo entubado. Acordei assim, com uma bolsa de colostomia, chorando, comecei a chorar e queria arrancar tudo. E desesperado, o que eu estou fazendo aqui? E o Senhor disse, eu estou te parando. Eu estou parando você agora para você não se matar. Ele disse, Luiz, se o nível da tua unção crescer mais do que o nível da tua dependência, você vai morrer. Você vai mendigar amor. Você vai comprar amor pelo serviço. Eu não pedi para você trabalhar para mim. Eu vou te ensinar quem eu sou. Irmãos, eu passei 6 meses em casa com uma bolsa de colostomia, 2 meses de cama. E agora eu tinha uma dívida porque eu fiz uma cirurgia, tinha que ser particular e eu não tinha dinheiro. Alguns irmãos do Brasil nos ajudaram. Eu não podia mais sair para pregar. E para ajudar alguns irmãos, diziam assim, foram na minha casa, teve um que foi na minha casa, parou na frente e disse, pastor, o senhor não quer confessar? Pode confessar, a gente sabe que o senhor está passando umas lutas, se o senhor quiser abrir o coração, porque isso é impossível ter acontecido com o senhor, pastor. O senhor é um homem de Deus. Será que o senhor não pisou na bola? O senhor não fez nada errado? O senhor tem outra mulher? O senhor tem isso? Eu disse, não, irmão. Fala com Deus que Ele está fazendo isso comigo. Isso é injustiça. Querido, foi o melhor tempo da minha vida. Eu estou pregando mensagens hoje na internet, mensagens nas maiores conferências do Brasil que eu vivi naqueles 6 meses naquela cama. Ali eu pude falar para Deus quem eu era. Ali eu pude ver Deus como Pai. Dali saiu o livro Paternidade para as Nações. Ali eu comecei a ver Deus como meu Pai, o meu Abba. Você imagina o choque? Jesus chamava Deus de Abba. Abba é a expressão que as crianças judaicas usam
para chamar o seu pai biológico de papaizinho. Jesus chegava e dizia: Abba. Os fariseus diziam: está endemoniado, isso tem demônios. Se você ler João 19:7, a Bíblia diz que Anás e Caifás levaram ele a Pilatos e disseram: ele precisa morrer porque ele se fez filho de Deus. Ei, cara, ser evangélico é muito pouco. Ser evangélico é muito raso. E o evangelho raso não pode transformar uma geração. Você é filho de Deus. Deixa eu falar alguma coisa. Tem alguma coisa que você pode fazer para Deus te amar mais? Se você jejuar, você acha que Deus vai te amar mais? Se você orar, você acha que Deus vai te amar mais? E se não tem nada que você pode fazer para Deus te amar mais, você acha que tem alguma coisa que você pode fazer para Ele te amar menos? Você acha que tem alguma coisa que você pode fazer que pode diminuir o amor de Deus por você? Até aquela pessoa que você não gosta, Deus ama ela. Essa que você lembrou dela agora. Sabe qual é o problema? É que o humanismo tirou a correção do amor. Esse humanismo, ele tirou a correção do amor. Ou seja, cada vez que a gente precisa corrigir, parece que não ama. Mas a minha Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama e tem por filho. Se estás sem correção, então não és filho. Sabe por que Deus está te corrigindo, te apertando? E você doido para escapar daqui, de lá, e Deus está te pegando, e você correndo de um lado para o outro sem entender. Vai numa igreja aqui, vai na outra, para ver se alguém profetiza uma esperança para você, aonde não há esperança. Sabe por que Deus está te pegando? Porque Ele está te treinando para algo maior. Você é filho, querido. Agora conta para Ele quem você é. Não adianta chegar lá: oh meu Deus. Fala para Ele quem você é. Seja real. Deus não procura pessoas ideais, mas procura pessoas reais. Essa era a diferença de Saul e Davi. Quando Deus contava os segredos do coração de Saul, mostrava ele para ele mesmo, ele dizia: não, mas eu fiz isso por causa daquilo. A justificativa dele era muito boa. Davi não. Quando Natan disse: este homem és tu, ele se jogou no chão e disse: eu vou morrer. Deus disse: fica tranquilo, não vais morrer, mas a espada não vai se apartar da sua casa. Por quê? Por quê? Porque quando Natan contava para Davi uma historinha, uma alegoria que ele criou, ele disse: tinha um viajante que passou ali naquela casa, e ele tinha muitas ovelhas, mas tinha um homem que tinha só uma ovelhinha, e pegaram a ovelhinha daquele homem e mataram para dar comida àquele viajante. E Davi se enfureceu e disse: esse homem deve morrer, e deve devolver para ele quantos? 4 vezes mais. Aí Natan disse: este homem és tu, Davi. Por isso que ele disse: eu vou morrer. Mas Natan disse: tu não morrerás. Mas não falou das 4 vezes mais. Depois conta quantos filhos de Davi morreram. Morreu Aminon, Absalão, Adonias e o filho da Batseba que nasceu. Ou seja, ele mesmo deu a sua sentença. Então cuidado quando você vai dar sentença para os outros. Você pode estar dando a sua própria sentença. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia é para você ver você. Deus só pode usar líderes curados, irmãos. Amém. Amém. Só líderes curados Deus pode usar. Então, deixa Deus segurar a sua mão e só confia que Ele está segurando. A pior coisa que tem é um líder doente com o microfone na mão. Irmãos, aqueles 6 meses eu aprendi a me humilhar diante do Senhor. E estou me humilhando até hoje. Porque eu aprendi que Deus honra a humilhação. Deus não honra a honra. Eu fico imaginando: Adão peca e Deus vai atrás dele. Rapaz, Deus já sabia onde Adão estava, e ele entra no jardim como se nada tivesse acontecido. E ele faz a pergunta-chave: aonde estás, Adão? Não é que ele não sabia onde estava. Quando Deus pergunta onde tu estás, é porque você que não sabe onde você está. Deus sempre soube onde você está.
É você que não sabe. Quando ele diz assim: Luiz Hermínio, onde é que você está? Eu digo: eu estou pregando o evangelho. Ele diz: não, eu estou perguntando aonde você está, não o que você está fazendo. Porque o que eu estou fazendo tem que me tornar alguém melhor para Deus. Ou fugimos da nossa realidade, ou forjamos um falso eu, admirável, cativante e superficialmente feliz. Como disse o pastor Jorge aqui, alguém que todo mundo admira, mas ninguém conhece. Não, irmãos, Deus só pode usar o eu autêntico. Deus só pode usar o eu autêntico. Eu vou falar de novo: Deus só pode usar o eu autêntico. E eu só descubro quem eu sou descobrindo quem Ele é. Amém? Porque quando Ele pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? Pedro pulou na frente e disse: tu és o Cristo. E Ele disse: tu és Pedro. Quando eu descubro quem Ele é, eu descubro quem eu sou também. Aleluia. A identidade está nele. A minha identidade está nele, não está no que eu estou fazendo. Quando Adão e Eva se esconderam, eles tornaram o nosso modelo de comportamento. Toda vez que a gente pisa na bola, a gente se esconde. Toda vez que a gente sai da casinha ou faz alguma coisa que não está de acordo com os padrões evangélicos, a gente, em vez de correr para a cruz, a gente corre para o esconderijo. Porque Adão e Eva, quando pisaram na bola, quando pecaram, eles se tornaram o nosso padrão de comportamento. Maduro por fora e verde por dentro. Querido, Deus ainda é aquele pai que sai ao encontro, amém? Sai ao encontro daquele filho que está saindo de um curral de porco. Deus ainda é o pai que espera na porteira. Deus ainda é o pai que Ele faz tudo novo de novo. Amém? Ele ainda chora por ver você se odiar e odiar tudo ao seu redor. Ele ainda ama você, goste você disso ou não, se aceite ou não. Por isso nós não podemos ser líderes carentes, cuidando de outros líderes. Liderança não é um lugar para um carente. Por isso Deus está apertando a gente. É como se pegasse aquele furum que apertasse para sair toda a secreção para fora. Deus está pegando a gente nesses dias. Então, irmãos, eu quero declarar: líderes que estão entendendo nesses dias, eles vão receber um nível de autoridade. As canções que vamos cantar nesses dias vai sair de tempos de dores, de tempos de sofrimento, de tempos de dificuldade. Deixa eu falar algo para você: não se isente da dor. Não deixe que o humanismo tire a correção do amor. Quando ele disse: achei Davi o meu servo, sabe o que ele fez com Davi? Colocou Davi num processo de restauração. A liderança não é um lugar para carente, porque carente mendiga relacionamento. Lembra que eu estou falando de mim há anos atrás? O carente ama ser discipulador. Por que o carente ama ser discipulador? Porque a forma dele tratar com os outros sempre por cima. Sempre por cima. O carente não, ele tem que ser o centro das atenções. Carência versus dons. O dom usado com base da carência é desastroso. Porque o dom é uma coisa para servir o corpo que Deus nos deu, não é para servir a gente. E se o carente ele não está resolvido, ele vai usar o dom para ele, não para o corpo. E tudo que Deus dá para você tem a ver com o outro. Deus investe no indivíduo, não no individualismo. Então tudo que Deus dá ao indivíduo tem a ver com o coletivo. Se você é um empresário que está prosperando, está ficando rico, você deveria se preocupar. Por que você está enriquecendo? Porque tem um propósito para isso. Isso não tem a ver com você. O ministério Zoe canta uma canção: nunca foi sobre nós, é tudo sobre você, é tudo para você. Sim, é tudo sobre Ele, não tem a ver conosco. Se Deus me deixou conhecido, é para mim brilhar. Se Deus me colocou no alto, é para que ilumine todos os que estão na casa. Não se coloca uma lâmpada debaixo de uma vasilha. Isso não tem a ver com o seu ministério. 2 Samuel capítulo 5 versículo 12, a Bíblia diz que Davi tinha convicções que ele foi chamado por Deus, e Deus confirmara seu trono por causa de Israel, o seu povo. Davi, quando pisou na bola, ele saiu descalço, sem coroa,
Zadok quis trazer a arca, ele disse: não, deixa a arca aí. Saul não, Saul quando pisou na bola, Samuel foi embora, ele disse: vem, fica aqui comigo. Fica aqui comigo para as pessoas acharem que Deus está comigo. Ele queria um avalista. Nós temos que estar com as pessoas até o fim no arrependimento, não no pecado, querido. Quando alguém pisa na bola perto de mim, eu sempre digo: eu estou com você até no fim, no arrependimento, não no pecado. No arrependimento você ganhou meu coração, eu estou com você, eu vou botar o meu ombro debaixo do seu. Eu estou junto. Estou junto emocionalmente, estou junto financeiramente, estou junto espiritualmente, mas não no pecado. Então, querido, o carente ajuda uma pessoa para cobrar depois. Quando um carente te ajuda, sempre vem uma promissória junto. Porque a palavra-chave de um carente é cobrança. Parece que alguém sempre está devendo algo para ele. E por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos ter líderes carentes nessa geração. Chega, amém, irmãos? Amém? Aleluia! Nós precisamos ser corpo de Cristo. Por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque não discernem o corpo. A gente acha que a dormência, a carência e a fraqueza de uma igreja é por causa de um pecador. Não, não é por causa de um pecador. A dormência, a carência, a doença de uma igreja não é porque alguém pecou ali. É a forma que essa igreja reage a esse pecado. Porque corpo de Cristo, irmão, se eu estou forte e você está fraco, então eu vou te ajudar. Amém? Amém? Vamos trazer esse cara para a mesa de volta. Vamos botar ele na mesa de novo. Vamos ajudá-lo a levantar de novo. Aleluia! Louvado seja Deus. O carente, irmão. Agora o carente precisa ele querer ser ajudado, né? Porque às vezes ele não quer. Às vezes você vai estender a mão, você toma um soco. Querido, carente confunde honra, respeito com carência. O carente está sempre se escondendo de alguma coisa. Agora, pastor, será que se eu colar nele e dar uma suprida nessa carência? Não. Carência é uma doença, por isso ela não pode ser suprida, ela tem que ser curada. A carência é uma doença. A pessoa carente, ela precisa ser curada. Curada em amor, curada com palavras de afirmação. Ela precisa partir do princípio que Deus a ama. Porque ela está sempre tentando agradar a Deus e surpreender pessoas. Naqueles 6 meses que eu fiquei na cama, eu entendi. Cara, foi forte. Eu entendi. Eu entendi o que era ser amado por Deus. Eu entendi que eu não precisava andar nesse frenesi evangeliquez para Deus me amar. Eu entendi que eu poderia ser só o Luiz Hermínio. Eu entendi que eu não precisava criar um personagem quando eu estivesse com o microfone na mão. Eu entendi que eu poderia ser só eu mesmo, marido da Iraci, pai da Pâmela, do Anderson, da Bruna e do Samuel. Eu entendi que eu podia ser aquele cara que toma um cafezinho no posto de gasolina, que toma um caldo de cana. Eu entendi que eu podia ser gente, que eu podia cumprimentar a pessoa no raio-x do aeroporto. Eu entendi, pronto. E sabe como é que eu comecei a trabalhar? Eu comecei a trabalhar contra todo mundo que criava expectativa em mim. Eu agora tinha uma tarefa: tirar a expectativa daquela pessoa de mim, para não defraudá-la. Defraudação é você deixar as pessoas pensar de você uma coisa que você não é. Usurpação é você tirar das pessoas uma coisa que elas não podem dar ainda. E distração é ficar colocando coisas no lugar de Deus. Então às vezes as pessoas vão lá em Itajaí, querem caminhar com a gente. A primeira lição é: eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho nada para você.
A mensagem que você ouviu na internet não é minha, é do Espírito Santo. E tá, mas como é que vocês fazem? Nós dobramos o joelho e oramos e acontece. Mas quais são as suas estratégias? Bíblia, de manhã, de tarde, de noite. Mas como é que vocês fazem? Família, casamento, família, esposa, filhos. Apanhando, sofrendo, chorando. Um dia eu estou rindo, um dia acordo mais na terra, um dia acordo mais no céu. Um dia eu acordo de manhã e já digo, meu Deus, aleluia. No outro dia eu acordo e digo assim, dá uma Neusaldina que eu estou morrendo de dor de cabeça. Sem medo se alguém vai me julgar. Sem medo se o pregador do milagre tem que tomar um remedinho. Ser gente não é pecado ser gente. Sabe o que é que Jesus foi na terra? Um bom homem. Jesus foi um bom amigo, um bom parceiro, foi um bom homem, um homem cortês com as pessoas, educado com todos. Jesus foi um homem bom que dava atenção para todos, abraçava, tocava, até quando a lei dizia que não podia tocar o leproso, Jesus tocou. Como disse Martin Luther King, nós não temos a obrigação de obedecer leis injustas, porque a lei de Deus é moral, não é legal. Amém? E nós não podemos mudar as realidades de Deus. As realidades de Deus, Deus criou tudo a partir de uma realidade, irmãos, tudo. Só que Ele me deu a condição que a minha ajuda externa pode ajudar essa realidade a ser mudada. Por exemplo, Deus criou o ovo, a galinha põe o ovo. Eu posso pegar esse ovo, com a minha ajuda externa, eu criar um omelete. Ok, eu ajudei e transformei aquele ovo num omelete, mas eu nunca vou transformar um omelete num ovo. Você pode pegar uma égua e cruzar com um jumento, nasce uma mula, mas a mula é estéril, ela não gera mulinhos. Por quê? Porque ela mexeu numa realidade de Deus. Então eu acredito que não tinha mula na arca. O homem pode ajudar, contribuir com o desenvolvimento, mas ele não pode tocar nas realidades de Deus. Toda vez que você toca numa realidade, você impede. A realidade de Deus é Gênesis capítulo 1, 28. E nos abençoou e disse, multiplicai, frutificai, enchei a terra e sujeitai. Essa é a realidade de Deus. Amém? Quer fazer aborto? Você vai mexer na realidade de Deus. Quer fazer casamento homoafetivo? Você vai mexer na realidade de Deus. Podemos contribuir com as coisas. Quer mexer nas coisas para ficar todo mundo em paz? Pode mexer, mas lá na frente nós vamos ter problema. Por quê? Porque toda vez que você mexe numa realidade de Deus, você compromete o que Deus criou. Então, o nosso trabalho é ser gente. Amém, querido? Carência não é um sentimento, por isso que carência não se supre, se cura. Amém? Pastor, então por que Deus me fez? Deus não estava carente? Não queria uma família? Não, querido. Deus é extremamente resolvido. Porque se Ele me criasse por carência, então Ele não era Deus. Deus é resolvido. Deus não me criou porque estava carente, mas Ele me criou porque decidiu criar. Então nada que eu faço completa Deus. Amém? Nada que eu faço completa Deus, nada. Porque se Ele tem necessidade de ser completo por mim, então Ele não é Deus. Agora tem uma coisa que eu tenho que Deus não tem. Eita. O Deus que tem tudo não tem uma coisa que eu tenho. O salmista pergunta no Salmo 116, verso 12: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Ou seja, o que é que eu posso dar para um Deus que tem tudo? O que é que eu dou para um Deus que tem tudo? Eu dou uma coisa que Ele não tem. Não tem? Não. A minha vontade. Deus não tem a minha vontade. Deixo-vos dois caminhos.
Ele só tem a minha vontade se eu der a Ele a minha vontade. Quer deixar de ser carente? Dê para Ele a sua vontade e deixa Ele mudar o curso da história da sua vida. Deus não tem plano B para você, amigo. Deus não improvisa. Ele olhou para você e disse: nasceu para cumprir um propósito. Sabe qual é a diferença do talento e do chamado? É que o talento você tem, a vocação você tem, mas o chamado é Ele que tem você. Você nasceu por causa do chamado. Não, o chamado nasceu por causa de você. Então só existe uma forma de cumprir esse chamado: fazendo a vontade de Deus, sendo livre, livremente comprometido, voluntariamente responsável e livremente comprometido. Amém? Todas as vezes que eu faço algo para me sentir alguém, eu estou lidando com a minha carência. Toda vez que eu faço algo para me sentir alguém, eu estou lidando com a minha carência. Amém? Amém. Pastor, mas eu me decepcionei muito com aquela pessoa, e me decepcionei com a outra, e certamente eu já decepcionei alguém. Até escrevi aqui uma coisa interessante, diz assim: eu não tenho direito de me decepcionar com ninguém, porque se me decepcionei é porque dei à pessoa que me causou a decepção a glória que deveria ter dado para Jesus, que nunca me decepcionou. Pastor, mas eu me ofendo ainda. Então, porque não está morto. Deus só usa gente morta, irmão. Como assim? Tem que morrer. João 5,25 diz que virão dias em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Jesus chega em Betânia. Ele não foi lá para ver as obras maravilhosas de Marta, e nem para ver a adoração extravagante de Maria. Ele foi lá para ver o morto. Jesus foi em Betânia, ninguém entendeu nada do que Jesus foi fazer em Betânia. Os fariseus ficavam murmurando e dizendo: se ele estivesse aqui, se ele amasse Lázaro, ele estava aqui no dia da doença, não agora, agora já faz 4 dias. Marta se jogou no chão e ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria se jogou também no chão e disse: se tu estivesses aqui. Ninguém entendeu nada. Marta, até para Marta ele respondeu e disse: Marta, ela disse: se tu estivesses aqui. Jogou Jesus no passado. Jesus disse: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela joga Jesus no futuro. Ela diz: eu sei, no último dia. Ele diz: não, Marta. Esse é o problema de a gente olhar para a Bíblia assim. A gente olha para a Bíblia como um livro de história e um livro de esperança, não como um livro de realidades. A Bíblia é um livro de realidade. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. A palavra é para agora, é para já, meu amigo. É agora. Não joga a Bíblia para trás ou para frente. Não trate a Bíblia só como um livro de história, ou só como um livro de esperança, mas como um livro de revelação. É para hoje, é para agora, é para já. Ninguém entendeu nada. Os discípulos vinham murmurando atrás. Jesus tentou explicar: Marta, ele vai ressuscitar. Maria, ele vai ressuscitar. Ninguém entendeu nada. Então Jesus para na frente da pedra e diz: tira essa pedra. Disse: Lázaro, é o seguinte, quem sabe você entende o que eu vim fazer aqui. Lázaro, veio para fora. Foi o único que ouviu Jesus, porque estava morto. Era o único morto em Betânia. Então, tem coisas que, se você não morrer, você não vai entender o que Deus está dizendo. Para terminar, João capítulo 12, versículo 20 ao 24. Filipe disse para Jesus: tem uns gregos aí querendo te ver. O que você acha que os gregos foram fazer lá, irmão? Eles eram um berço da sabedoria. Aí aparece aquele Zé Mané lá, filho do Zé, filho da Maria, Galileu, de um lugar improvável, de uma família improvável. Aparece aquele homem falando coisas sobrenaturais, fazendo coisas sobrenaturais. A Grécia foi lá dar uma espiadinha para ver de onde é que é esse cara. Vamos sentar.
Quando Filipe diz assim para Jesus: tem uns gregos querendo te ver, sabe o que é que Jesus disse? Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Aí Jesus diz assim, ó, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Sabe o que Jesus estava dizendo? Literalmente Jesus estava dizendo o seguinte: ô André, vai lá e diz para esses gregos que se eles não morrerem, eles não vão entender o que eu estou dizendo. Porque quando nós não estamos mortos para nós sempre pegamos o evangelho e queremos aplicar só na nossa vida pessoal. Isso não tem só a ver com você, querido, nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Davi, ele precisou entender isso. E essa noite eu quero terminar, amanhã nós vamos continuar essa mesma palavra, sobre livrando-se do trono da carência. Mas hoje você está aqui, Deus te chama. Aonde você está? Ou como você está? Deus quer tirar você desse esconderijo de carência. Irmão, eu sei o que eu estou falando para você, eu vivi isso. Eu vivi isso. Uma pessoa que é criada sem pai, ela tem dificuldade de ver Deus como pai. E ela está sempre mendigando amor, está sempre tentando provar, ela faz as suas próprias defesas. Então nós vamos sair dessa maquiagem espiritual. Deus tem uma palavra para você nessa noite, querido. Você que está aqui, que está lidando com a carência direto. Parece que ninguém te ama, ninguém. Tudo que você faz vai até um ponto, dali para frente não passa. Você lidar com as suas culpas, você não consegue se livrar dos seus medos, das suas incredulidades. Você não consegue lidar, você está com o microfone na mão pregando aos outros. Às vezes você está cuidando de uma célula, cuidando de um grupo. E às vezes você está doente nas emoções. Sabe o que o Senhor diz para você? Eu sou um salvador de compaixão infinita, de paciência ilimitada, de um perdão inacreditável. E tem uma coisa, eu não resisto aos seus erros. Quem registra é você, eu não estou registrando nada. Nessa noite, querido, Deus trouxe você aqui para ensinar. 1 João 4,10, nisto consiste o amor, que Ele, não que nós tenhamos amado, mas que Ele nos amou, e deu Jesus por propiciação dos nossos pecados. Querida, palavra de amor desconectada do sentimento. Teve um pregador que falou isso, o Branham Manning, um negócio assim. Ele fala uma coisa, que quando a sua mente está desconectada, está divorciada do seu coração, você ensina sobre uma convicção que você nunca sentiu. Quando a sua mente está desconectada, você vem aqui, você abre a Bíblia, você fala para os outros do amor de Deus, mas você mesmo não provou. Querida, a nossa identidade precisa estar firmada no amor de Deus, não no que estamos fazendo para Ele. Eu confesso para você, eu tenho 51 anos, eu sou um cara resolvido hoje. Eu acho que ainda falta um pouquinho, mas eu vou chegar lá. De lidar com a carência. Eu não preciso mais ninguém me bajulando para me sentir. Eu não preciso de ninguém batendo nas minhas costas dizendo, meu Deus, que palavra, que unção, que glória. Eu já sei o que Deus me chamou para fazer. Mas antes, quando eu não tinha isso, quantas vezes eu fui pregar e a minha esposa, às vezes a gente ia, e eu vinha dizendo para ela, daí amor, como é que foi? Ela disse, foi bom, mas por que você não é só o Luiz Hermínio? Eu ficava com raiva dela, irmão. Porque eu comprava fitas cassetes de pregadores que estavam em evidência. Lembra da fita cassete? Não lembra disso, vocês não lembram essas coisas boas. Lembra da fita cassete? Se você lembra do vinil, você lembra da fita cassete, irmão. Eu comprava as fitas cassete dos pregadores que estavam em evidência e eu fazia igual. Nesta noite, e Deus me usava, rapaz, era unção, era gente endemoniada e caindo para todo lado. E eu vinha para cá, eu fazia até o timbre de voz. Oh! E era legal que ele chamava a gente para pregar e estava nas faixas escritas assim, Luiz Hermínio, ex-viciado, ex-bandido, ex não sei o que, era tudo ex. Eu digo, Jesus, chega desse negócio.
Ele disse: sabe por que você é conhecido ainda pelo que você foi? Sabe por que você ainda é reconhecido pelo que você foi? Porque você ainda não me descobriu. Porque se você se encontra, se aquilo que você é se encontra com aquilo que eu sou, você tem que deixar de ser quem você é, Luiz. Mas as pessoas ainda te chamam por aquilo que você foi, não por aquilo que você vai se tornar. Sabe por quê? Porque você não se tornou ainda. Você ainda não me conhece. Irmãos, eu não estou falando para gente comum aqui. Eu estou falando para gente que almeja o episcopado. E se tem umas coisas que a igreja precisa ser livre da doença do púlpito. Quando a gente vier para o púlpito, a gente tem que emanar, exalar. As pessoas têm que desejar o que carregamos, não admirar. Eu não estou aqui para causar admiração. Salomão causou admiração na Batseba. Na Batseba não, na rainha de Sabá. Salomão causou admiração nela. Mas Daniel causou respeito em Nabucodonosor. Eu estou aqui para causar respeito, não admiração. Mas sabe quando é que eu causo respeito? Quando eu sei quem eu sou. Quando eu não procuro bajulação. Quando eu não procuro... Pastor, o que eu faço? O tema da conferência: segredos do coração. Diz para Deus quem você é. Diz para Deus quando você é. Fala como? Fala para Ele: Senhor, eu sou assim. Senhor, eu tenho vontade de bater naquele cara. Senhor, quando passa aquela mulher, eu olho para ela. Senhor, eu tenho desejo, me ajuda. Eu não posso ser assim. Do que você ficar: oh Deus poderoso. Fala a verdade. Contar os segredos do coração. O problema é que você quer mostrar espiritualidade. Deus não quer sua espiritualidade, Deus quer sua humanidade. Porque o Espírito será derramado sobre toda... Pastor, mas eu estou aqui, eu vim na conferência, mas eu estou na carne. Então você está num ambiente certo, porque o Espírito só derrama onde tem carne. O problema é que você quer mostrar o Espírito para Deus. Deus não quer que você mostre o Espírito, Ele quer que você mostre a carne. Eu só posso ser curado se eu for autêntico. Pastor, mas eu amo a igreja. Mas você pode amar a igreja. Deus não quer que você trabalhe para Jesus se você ama a igreja. Quando Ele chamou Pedro para trabalhar no ministério, Ele não disse: Pedro, tu ama a igreja? Ele disse: Pedro, tu me amas? Então cuida da minha igreja, apacenta. Tu me ágapo? Então apacenta as minhas ovelhas. Eu quero orar com você agora, irmão. E eu quero deixar bem livre isso. E nós estamos no segredo do coração, não é? Então, se você se identificou com aquilo que eu ministrei, eu estou falando da minha vida, aquilo que me curou. Não espere uma bolsa de colostomia sendo pendurada. Não espere uma mangueira de soro. Não espere alguma coisa ter que acontecer para você vir aqui para frente. Eu quero pedir você que é um ministro do Senhor, você que já trabalha para o Senhor, mas está lidando com a carência, sai do seu lugar, procura um lugar aqui na frente, tem bastante espaço. Pastor, eu quero ser livre disso. Você que está desviado, afastado dos caminhos de Deus, você que se feriu com a noiva, perdoa a noiva, gente. Você que se feriu com a noiva, eu aprendi a contar tudo para Deus, as coisas que eu fiz de errado naquele dia, os lugares que eu toquei que eu não deveria ter tocado, os lugares que eu olhei que eu não deveria ter olhado.
Os lugares que eu senti vontade, que eu não deveria ter sentido. Mas eu não vou mentir para minha consciência, porque se eu aprender a mentir para minha consciência vai aprender a mentir para mim. E ela vai criar em mim um personagem, alguém que não precisa de cura, precisa só aparecer, que é admirado por todos, mas que é um frustrado. A igreja do Senhor precisa de amigos, irmãos. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Então você vai subir aqui, ó. Pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Eu vi nas redes sociais que ia ter um culto, eu vim aqui. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Mas vem aqui, a gente quer pôr a mão em você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, está longe do teu propósito, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Seja livre, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós. Ouse a viver como homem perdoado. Ouse a viver como uma mulher perdoada. Ouse a viver sem culpa. Ouse a viver sem culpa. Ouse a viver sem medo. Ouse a viver sem medo. Não espera mais um anjo mover as águas. Ele está diante de você nessa noite dizendo: quer ser curado? É tudo sobre você. Quer ser curado? Você, Jesus. Sim. Aleluia. Eu descobri que senti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Pega a tua esteira hoje, levanta e anda. Pega a tua esteira hoje, levanta e anda. Alguém adore o Senhor aqui. Tudo sobre você, sim, tudo para você, sim, Jesus. Seja gentil com você mesmo. Santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sim, sim. Ouse a viver como alguém perdoado. Ouse a viver como alguém que foi perdoado. Sou eu que rasgo, sou eu que apago as suas transgressões, e do seu pecado eu não me lembro mais. Seja humano hoje para Deus. Mostra para Ele as suas mazelas. Mostra para Ele como você é. Apesar dele já saber como você é e aonde você está, mas mostre para Ele. Diga: eu sou assim, eu preciso mudar, eu não quero ser assim. Esse não sou eu autêntico. Sim, Deus quer te achar aqui nesse lugar, nessa noite. Não há outro lugar que eu prefiro. Achei o João, achei a Maria, achei. Com meu santo óleo ungi, minha mão será firme com ele, meu braço o fortalecerá. O inimigo não lhe importunará mais, não lhe importunará mais. Eu prefiro. Receba a glória de Deus, receba. Receba no seu espírito, receba. Sim, receba, receba. Nós declaramos sobre você: receba fogo de Deus. Receba. Deixa Deus organizar seu interior.
O pardal encontrou casa. Sim, e a receba. andorinha encontrou Receba fogo. para si. Receba fogo de Deus. Receba. Fale, abra a boca e diga para Ele: eu estou assim. Eu não quero ser assim. Eu não quero viver assim. Rei meu e Deus Fala para Ele o que você quer. Sim. Eu amo a tua presença. Aleluia. Eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Receba no seu espírito. Receba no seu espírito. Sim. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si. Sim. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Deus meu e Deus meu. Eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença, Senhor. Jesus. Sim. Se livre da carência. Eu sou do meu amado. Você é um rio, não é uma Eu sou represa. do meu amado. Não pare as coisas em você, e deixa elas Ele correrem. é meu. Deixa elas correrem, deixa elas passarem por você e irem embora. Eu sou pare. do meu amado. Não pare. Eu sou do meu amado. Aleluia. Pastor Jorge,